A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que um novo arcabouço fiscal, que vai substituir a lei do teto de gastos, vai agradar a todos. A fala foi feita durante um evento de uma empresa de consultoria política. Segundo a ministra, o modelo da nova regra está pronto, mas ainda está sendo analisado pelo presidente Lula, que decidirá sobre os parâmetros da nova regra. Muitos acham que o grande desafio é zerar o déficit fiscal. Não é, porque nós vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem. Essa é uma meta, não só do Ministério do Planejamento e Orçamento, e também do Ministério da Fazenda. E o arcabouço fiscal ele vem ao encontro desse nosso anseio, porque ele trata não só pelo lado das receitas, mas também pelo lado das despesas, de olho na estabilização da relação dívida-PIB, mas não só pensando em incremento da receita sem aumentar a carga tributária, mas também no compromisso de zerar o déficit. Eu paro no zerar o déficit, porque se nós vamos ter superávit ou não, isso é uma outra discussão que eu não posso falar, eu não posso abrir, peço desculpa. Eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido, então não é só economista que vai entender o arcabouço fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, a moldura do arcabouço ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai, sim, estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal, ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Vai agradar todo mundo? Não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista nos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. E ainda durante esse evento, a ministra Simone Tebet também disse que o comunicado do Comitê de Política Monetária da última semana deu um recado equivocado à equipe econômica do atual governo e que o Copom esticou a corda em decisão sobre juros. Eu e o ministro Haddad entendemos que esta é uma questão que não está posta na mesa. Mas no meio do ano Nós não estamos discutindo, nós temos, inclusive, dúvidas se mexer na meta vai gerar o resultado que nós queremos, que é diminuir a taxa de juros, diminuir a inflação para que possamos ter diminuição da taxa de juros. O Ministério do Planejamento e Orçamento não está autorizado nem legitimado para falar de taxa de juros. Não é de percentual, 0,25 a menos, 0,5 menos, ou quando isso vai acontecer, que eu discuto. Essa é uma decisão, a meu ver, técnica do Copom, e nós temos que respeitar. Agora, embora a decisão seja técnica, presidente Bruno me corrija se não concordar comigo, eu entendo que o comunicado e a ata são documentos políticos. Então, as palavras têm poder e nós temos que tomar muito cuidado com elas. E o comunicado e a ata do Copom, a meu ver, e aí eu estou dando o meu juízo de valor, sim, a meu ver, tem que vir ao encontro do que está acontecendo no Brasil. É óbvio que fatores externos importam, é óbvio que fatores externos preocupam. É óbvio que fatores externos têm que ser colocados na conta quando há decisão técnica, mas também os fatores internos. Quando vem lá, o Copom vem dizendo, não hesitaremos em... Pode até ter querido sinalizar para o mercado de que eles são independentes, que é a pergunta da Raquel, que não vão ceder ao jogo político. Mas eu acredito que não precisavam ter esticado a corda como esticaram, porque também mandaram um recado, a meu ver, equivocado para a equipe econômica e o núcleo político. E para ampliar esse tema, eu converso agora com o cientista político Leandro Gabiati e também com o nosso comentarista Miguel Daoud. Vamos começar, então, essa rodada aqui, conversando com o Daoud e com o Gabiati. Gabiati, após esse arcabouço ser apresentado oficialmente, de fato ser apresentado, como você enxerga que deve ser essa tramitação e quanto tempo, de fato, para virar realidade? Seja bem-vindo, boa noite. Oi, Flávia, Daoud, boa noite. Antes de falar sobre a perspectiva, eu menciono aqui um risco. A ministra Tebet falava em agradar uns e outros. Acho que o risco aqui
é que o arcabouço, quando seja apresentado, desagrade tanto uns quanto outros, aqueles que pretendem sustentar um gasto social fora do teto ou fora da nova regra, e os atores econômicos que têm a expectativa de que essa nova regra tenha credibilidade e dê alguma noção, de fato, de quanto o governo poderá gastar. Sobre a tramitação, certamente essa matéria, quando apresentada, provavelmente não nessa semana, mas até o dia 15 de abril, que é quando o governo tem que enviar a sua proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, né? Essa é a data limite que o governo tem. Então, diante de algumas divergências que a gente está observando dentro do próprio governo, a gente supõe que a data de apresentação deve se alongar mais um pouco, né? Até para que o governo internamente consiga resolver as divergências que tem. Uma vez no Congresso, essa matéria será uma das prioridades do ano, assim como a reforma tributária. Agora, certamente não deve sair da forma que o governo pretende, até porque, como sabemos, o governo está bastante desarticulado ainda. A expectativa era que, considerando a experiência de gestão do PT e do presidente Lula, talvez agora em abril a gente já tivesse um governo minimamente articulado no Congresso para começar a discutir medidas provisórias que estão pendentes de análise, muitas delas estratégicas para o governo, como aquela que redesenha a nova esplanada, né? Mas o governo está desarticulado. Então, antes de a gente pensar em como deverá avançar essa nova regra fiscal, esse novo marco fiscal, a gente tem que avaliar um pouco como é que o governo deverá se articular no Congresso. Agora, insisto, certamente a matéria vai entrar de uma forma e vai sair de outra. Terá prioridade, sim. O presidente Lira da Câmara já antecipou que a matéria será prioritária. Possivelmente a gente terá uma aprovação até o início do segundo semestre. Flávia. Tá certo, até o início do segundo semestre. Essas parcerias políticas, né, Gabiati, está muito a passo lento ainda. A essa altura realmente se esperava que o governo já tivesse mais estabilizado nesse sentido. Vou passar agora então para o Daúde. Vou já começar, Daúde. O Gabiati falou então que, diferentemente da fala da Tebet, que vai agradar a todos, ou pelo menos a maioria, vai na verdade desagradar, né? Não vai conseguir ajustar para nenhum dos dois lados. Você concorda com isso, Daúde? Boa noite. Sim, boa noite, Flávia. Boa noite, Gabiati. Bom, o que nós precisamos entender é o que está nesse arcabouço fiscal, né? Eu aqui vou antecipar para vocês o que vem nesse arcabouço fiscal. O que o governo vai fazer? Só para as pessoas entenderem bem. O arcabouço fiscal, ou as novas metas fiscais, elas substituem o teto de gasto. Vocês lembram que quando o presidente negociou aquela PEC da transição, que tem até 6 meses para ele apresentar um substitutivo ao teto de gasto. E o substitutivo ao teto de gasto é exatamente o arcabouço fiscal. Tem que ser aprovado. Tem a LDO, né, que até o dia 15 precisa ser apresentado, e tem mais lá um tempinho até o final do primeiro semestre para aprovar. O que o governo traz no arcabouço fiscal que a Simone Tebet diz? Na realidade, eles vão aumentar a média. Olha, eu tenho que fazer um ajuste, só que esse ajuste, ao invés de levar de bate-pronto, como prevê o teto, você não pode gastar a partir de agora, ele vai prever um tempo. Olha, então, dentro de 2 anos, eu me enquadro nesse cenário. Dentro de mais 3 anos, eu me enquadro nesse cenário. Então, o que eles estão fazendo é tentar alongar a média, né, das despesas e das receitas que elas vêm subindo. O que a Simone Tebet fala do Banco Central, do comunicado duro, na realidade ela está falando do Banco Central fazer o que eles não fazem, né? O que o governo não faz? Ele não faz o gerenciamento da expectativa, porque a inflação, Flávia, que nós estamos vivendo, ela só vai mudar com um cenário positivo. Ou você acha que o mercado negocia bilhões e não sabe o que vem nesse arcabouço fiscal? É claro que sabe, ministra. O governo tem que parar com essa conversa de atacar o Banco Central.
A taxa de juros é escorchante? Sim, é. Pagar 13,75% de juros, o governo brasileiro vai gastar 800 bilhões. O problema não é a relação dívida-PIB, ministro. O problema é quanto a gente paga de juros. Porque a nossa atividade econômica operacional não é suficiente para ter ganho para pagar essa taxa de juros. Então, o que nós temos que fazer? A economia real não muda em um ano, em 6 meses. O que muda são as expectativas. E quem faz o gerenciamento da expectativa é exatamente o governo. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte: ou você faz o gerenciamento da expectativa, ou os juros vai continuar desse jeito. O arcabouço fiscal, eles vão ter que ter muita lábia para convencer o mercado de que eles vão cumprir o que eles não conseguem cumprir hoje. Desculpa aí, eu me alonguei aí na minha resposta, mas eu espero que tenha esclarecido. Não tem milagre, a não ser que o presidente está lá relutando porque está mandando vender reservas. Você vende reservas, pega os reais, esteriliza a dívida cai, a relação dívida-PIB diminui, e aí você tem um espaço maior. Mas vamos ver, eu estou esperando para ver como é que vai ser esse teto de gasto, mas esperando os argumentos do governo para tentar convencer o mercado de que ele vai cumprir o que ele vai propor. Todos os setores econômicos e também aí da indústria, produtivos, estão esperando por isso, né, Daúde, entendendo como é que vai ser. A gente vai voltar ainda a falar, Daúde, mais um pouquinho, agora eu vou passar a palavra para o Gabiati. A gente imaginando, então, um cenário, né, aprovando esse novo arcabouço, mesmo que com todas essas mudanças, você disse inicialmente que deve entrar de um jeito e sair de outro, né, e ainda tem essas parcerias que precisam ajustar ali para poder, de fato, ter um entendimento em comum, mas aprovando, né, em algum momento deve ser aprovado, quais vão ser os ganhos políticos, como é que deve se comportar dali para frente o governo Lula e quanto isso deve custar de fato, né, o que vem para esse segundo semestre? Então, você observa que a gente estava falando até algumas semanas atrás sobre a reforma tributária. De repente, a reforma tributária saiu de cena e todo mundo está falando de arcabouço fiscal. Ou seja, o governo tem basicamente essas duas prioridades. Primeiro, a regra fiscal, logicamente até porque um tema não que seja simples, mas ser relativamente mais simples politicamente falando e tecnicamente falando do que uma reforma tributária. Agora, vencida essa questão das novas regras fiscais, vem a única agenda que sobra ao governo em termos de economia, né? E a reforma tributária, uma reforma que não é simples, que tende a ter uma resistência de determinados setores que hoje pagam menos impostos ou que têm subsídios, né? Então, uma agenda complexa, difícil e que demandará um desdobramento importante, um esforço importante do governo para poder articular a sua base no Congresso. Logicamente, se a gente olha a situação de hoje, com o presidente Lula, às vezes, dedicando energia a assuntos que não demandam, né, essa energia, vamos colocar aqui só o exemplo do senador Moro, ou seja, o presidente tinha uma agenda, estaria sentado poucos dias, né, logicamente antes de confirmarmos o estado de saúde do presidente, ou seja, o Lula estaria sentado com o presidente Xi Jinping e com uma comitiva de 300 empresários e parlamentares, e Lula estava investindo tempo, por assim dizer, investindo errado no senador Moro, nas críticas ao senador Moro, por aí vai. Ou seja, o presidente precisa, de alguma forma, focar naquilo que é prioritário, articular a sua base, que, aliás, não tem base hoje, não há articulação, alinhar e organizar o seu próprio ministério e, a partir daí, sim, avançar nas agendas políticas e econômicas que são fundamentais. Colocamos, insistindo aqui, arcabouço fiscal e reforma tributária posteriormente. Com certeza, né, Gabiati? Não podemos esquecer da reforma tributária, por enquanto ficou um pouco fora da mídia, aí fora da vitrine, mas é um assunto extremamente importante, a gente vai acompanhar aqui. É preciso olhar para as prioridades, né? São muitos os assuntos do governo, mas as prioridades estão batendo na porta. A gente encerrou o nosso tempo por aqui, quero agradecer a presença de você, Gabiati, aqui na nossa avaliação, né, aqui no Rural Notícias, e sua também, Miguel Daúde, mais uma vez. Até amanhã, Daúde. Até amanhã para você, Flávia, Gabiati. Foi um prazer estar com vocês aqui. E você, meu amigo telespectador. Obrigada, boa noite.